Quais são os prejuízos físicos causados pelo uso consciente de smartphones? Nós temos aí, eu elenquei alguns aqui, né? O Dr. Cristiano até trouxe essa questão também. A luminosidade do celular causando o que se chama de olho seco, miopia, dor de cabeça. Nós já sabemos que, por exemplo, a luminosidade excessiva do celular, ou seja, ficar com muitas horas diante dessa luz em ambiente, né, escuro, principalmente, ocasiona miopia. E normalmente a miopia é ocasionada porque se faz uso da musculatura óptica, um esforço excessivo para olhar de perto o celular. E aí, quando se olha ao longe, esse músculo ele não foi trabalhado, ele não foi explorado, porque nós estamos basicamente o tempo todo fazendo uso da nossa visão de perto e não de longe. Então, isso acaba causando o que se tem chamado de miopia. Também, normalmente, começa aí com esse olho seco, e aí se procura um oftalmologista, se descobre a miopia, e muitas vezes num grau já elevado e bastante grave, podendo demandar até procedimento cirúrgico. E a dor de cabeça é também um elemento clássico aí, quando se usa muito o seu smartphone. Alterações no sono, né? Nós sabemos que o dispositivo, justamente pela baixa produção de melatonina, gera a agitação, um sono que não é um sono bacana, é um sono picado, cortado, e o sono interfere diretamente no nosso desenvolvimento físico e psíquico, né? Depois nós temos a síndrome do pescoço de testo, né, que eu acho que o Dr. Cristiano também comentou um pouquinho sobre essa postura, né, esse pescoço, essa coluna, a falta de equilíbrio. Há pesquisas que já mostram que crianças pequenas que utilizam em demasia os seus smartphones tendem a não conseguirem caminhar em uma linha reta com absoluto equilíbrio, justamente porque não conseguem, pelo fato de utilizarem os celulares o tempo todo, por esse desenvolvimento da coluna e de um olhar muito atento à tela do celular, conseguir um equilíbrio para seguirem em linha reta. Depois nós temos questões sobre alimentação, né? O fato de que nós temos distrações diante das telas, e essas distrações normalmente geram compulsões, a saber, por exemplo, como a seletividade daquilo que se ingere, né? A criança acaba recusando determinados alimentos em prol de alimentos que são pastosos, que são muito mais fáceis de serem digeridos, e ela não precisa se focar no uso de um talher ou algo do gênero, porque... E aí nós temos até relatos, né, de mães que dizem, não, mas eu sempre dou algo muito fácil de comer, ela não precisa nem mastigar muito, porque ela fica muito concentrada no celular ou no tablet. E aí nós temos prejuízos, inclusive, em relação à musculatura da boca. E esses prejuízos interferem diretamente também no desenvolvimento linguístico da criança, do ponto de vista do desenvolvimento da fala. E essas crianças, nós vimos isso muito na pandemia, elas, ao estarem focadas nas telas, deixam de ficar com uma acurácia auditiva boa em relação ao que é falado pelos adultos, então elas não estão prestando atenção na fala, nas conversas paralelas, e além disso, elas também visualmente não focam a boca dos adultos para observar como é que é a produção desse som, que é nessa lógica, né, de observação e imitação, que nós nos desenvolvemos dentro de uma lógica sociocultural. E isso acaba prejudicando diretamente o desenvolvimento da fala nas crianças bem pequenas.